Estamos de volta com mais uma coluna Minha Opinião. Hoje eu antecipei a coluna para a véspera de Natal. Ela é dominical, mas como o Natal cai numa sexta-feira, eu decidi fazer um pequeno texto sobre o Natal para compartilhar com você o meu pensamento sobre as festas natalinas dentro de um contexto de Brasil que a gente vive. Antes de começar, eu peço a você para se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhe a nossa programação e ajude o nosso trabalho a se desenvolver. E quero começar desejando um Feliz Natal aos 13,5 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, desempregadas. Não é fácil, gente, conviver com a hipocrisia da sociedade capitalista, da burguesia arrogante, dos cristãos anticristo. Não é fácil, né? Não é fácil conviver com os malvados pregadores de um discurso enganador que existe um Papai Noel que percorre as casas distribuindo presentes para as crianças. Tudo isso em nome do mercado, do lucro, da ganância. Por que eu digo isso? Lendo os dados do IBGE, que eu me baseei para a minha coluna da semana passada, e vendo o nível de desemprego do Brasil, em especial em 2021, eu fiquei refletindo ainda sobre a Contra-Reforma, que está completando 4 anos. E aí eu lembro das famílias que eu me deparo diariamente nos semáforos, nas calçadas, nas esquinas de Mossoró, de outras cidades do Rio Grande do Norte, da região nordeste do Brasil. E se você for para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, você também irá se deparar com esse mesmo quadro revoltante, indignante que a gente vive. E tem mais. São pessoas com perfis diferentes de pedintes de anos atrás. E eu fico olhando para essas pessoas pedindo dinheiro, pedindo uma comida, pedindo uma ajuda para sobreviver. E mais grave, hoje você se depara com pedintes que não pedem apenas um dinheiro para a comida ou a própria comida, mas você se depara com pessoas pedindo dinheiro para ajudar no pagamento do material escolar, para ajudar no fardamento dos filhos, para pagar um boleto de faculdade, para pagar taxas de água, luz, e usando cartazes, onde ali, naquele cartaz, está a sua condição. Muitos são trabalhadores e trabalhadoras que não conseguem emprego e buscam. Aí eu me lembro daquele perfil, né, que o IBGE criou, os desalentados. São milhares e milhares de pessoas pedindo, vendendo bombons, vendendo qualquer coisa nos semáforos para sobreviver. São dependentes químicos que precisam da ajuda do Estado, porque a dependência química é um problema do Estado, é um problema de saúde pública, e essas pessoas precisam de ajuda. São imigrantes, são pais e mães de famílias que estão ali pedindo
porque não querem roubar e se sujeitam a pedir. Muitas dessas pessoas levam seus filhos. E aquelas crianças estão ali porque não tem onde ficar. Então é um cenário degradante para o ser humano. E quando eu olho para esse cenário, para essas pessoas, me faz lembrar uma música, uma letra de uma música chamada Esmola, de uma banda mineira, Skank, gravada nos anos 90. E tem um trecho da música que diz assim: uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola, meu, por caridade. Retornamos a esse quadro. Uma esmola por caridade. Que quadro, que cena a gente vive cotidianamente nas ruas, nas praças, nas calçadas do nosso país. A esmola, gente, é o retrato de um país que privilegia uma classe em detrimento da outra. A esmola demonstra o abismo social que existe em nosso país. A esmola representa o que há de mais atrasado em termos de política em um país. É quando o cidadão, uma cidadã, estende as suas mãos e pede uma esmola, porque ele está abandonado pelo Estado. Porque aqueles e aquelas que deveriam proteger e acolher essas famílias não fazem, que são os nossos políticos. Dói muito ver famílias inteiras se destruindo por conta do desemprego, a falta de empatia da classe política, do setor empresarial, que dá as costas para a classe trabalhadora, que quer apenas sugar essa classe trabalhadora. Essas pessoas que estão nas ruas são invisíveis aos olhos dos políticos e da sociedade. São pessoas que parecem que não existem, que não representam nada e só são lembrados no mês de dezembro, no período natalino. Por quê que o nosso espírito só se lembra que existem pobres no período natalino? Por quê que nós só nos preocupamos em doar algo no período natalino? O que nos impede de termos esse espírito de janeiro a novembro? Eu já escrevi sobre isso em outros anos e todos os anos eu digo a mesma coisa. Esses pedintes, essas pessoas que vivem em situação de rua e em outras condições também, só existem em período natalino, à exceção de alguns grupos, de uma pequena parcela da sociedade que eu vejo durante todo o ano desenvolver algum trabalho social junto a essas famílias. São iniciativas isoladas. Na maioria das vezes são iniciativas isoladas. E louvo a atitude dessas pessoas, desses grupos. Mas é o Estado, são nossos governantes que têm que agir para acabar com a situação, com a miséria, com o estado em que vivem essas pessoas. É revoltante. É revoltante você se aproximar do Natal. Hoje é Natal, vamos ter uma ceia farta, muita comida, muita bebida, muitos fogos, trocas de presentes. E aqui bem pertinho da gente,
milhares, milhões de pessoas com fome. Não tem uma ceia, não tem um presente, não tem um abraço, não tem uma acolhida. Quem somos nós? Por que não olhamos para essas pessoas o ano inteiro? Algo está errado na humanidade. O espírito natalino, esse espírito divino que muitas pessoas agora tentam demonstrar, não pode ser apenas no mês de dezembro. Esse espírito de solidariedade tem que ser o ano todo. Mas o que a gente vê é muita hipocrisia. Você achar que apenas no período natalino essas pessoas merecem ser vistas, ser lembradas? Você vestir-se de Papai Noel e dar algo para alguém? Vamos refletir. Não se brinca com miséria, com fome. O Estado é responsável por isso. Mas nós, enquanto sociedade, também somos. Não podemos continuar tornando essas pessoas invisíveis. A sociedade precisa agir. Nós precisamos agir. É muita injustiça para com milhões de brasileiros e brasileiras. E aqui eu concluo. Não exercite a hipocrisia, transformando-se em um bom ou uma boa pessoa apenas em dezembro. Faça a sua parte, eu faço a minha, o ano todo. Sejamos papais e mamães Noel o ano todo. Coloquemos um gorro. Se você acredita realmente na força, na simbologia do Papai Noel, seja o ano todo. E não apenas véspera de Natal. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Dê sua opinião, porque essa é a minha opinião. Até mais.